Se estás no mundo do desenvolvimento web, tens que conhecer e saber para que é que servem os métodos de requisição ou os chamados verbos. E hoje vamos falar sobre isso. Olá mundo, eu sou o Daniel Maciel e hoje vamos falar sobre os métodos de requisição, ou também conhecido como verbos, do protocolo HTTP. E se não estás recordado, eu já aqui no canal falei sobre o protocolo, um bocadinho sobre o protocolo do HTTP e do HTTPS. Não fiz uma introdução muito teórica, mas se não estás muito por dentro do assunto, podes começar por este vídeo para conheceres pelo menos algum dos pontos deste protocolo. Constantemente no desenvolvimento web lidamos com os métodos de requisição. Inclusive tu, quando colocas um link ou um URL no browser e fazes Enter, tu estás a fazer um pedido, ok? E hoje vamos conhecer esses pedidos. Também quando estamos a fazer uso de uma API, temos que ter muito cuidado da forma como estamos a requisitar essa informação, pois podem ter significados e resultados diferentes. Antes de falarmos dos métodos, deixa-me só introduzir-te o seguinte. No protocolo HTTP, nós temos um request ao servidor e um response, uma resposta desse servidor. E o que estamos aqui a falar é a forma como vamos fazer este request, este pedido ao servidor. O mais comum e por padrão, começando já pelo primeiro método de requisição, é o método GET. Nós utilizamos o método GET quando nós estamos a fazer o pedido de um recurso, seja ele qual for, ok? Um recurso pode ser uma página HTML, uma página de CSS, pode ser um pedido de um dado em JSON ou XML. Aqui temos que generalizar e o que estamos a falar é que estou a pedir ao servidor, olha, dá-me este recurso. Também se pode dar o caso nos pedidos de GET termos que enviar parâmetros adicionais. É comum muitas vezes tu vês no URL um ponto de interrogação, um parâmetro igual um valor e se for mais que um acrescenta-se um i comercial e repetimos o processo. Isto significa que nós estamos a dar informação adicional ao servidor. No entanto, isto já foi um dos problemas grandes e graves de segurança no mundo do desenvolvimento web, lá no início, porque havia muita gente que passava parâmetros adicionais, inclusive IDs, que eram fáceis de manipular porque estão visíveis ao utilizador. Para isso, existe um método que é o método POST, e provavelmente já ouviste falar sobre ele, e significa que nós estamos a fazer um pedido ao servidor para criar um determinado recurso. Isto é muito comum, por exemplo, quando estamos a preencher um formulário, preenchemos os dados nesse formulário, quando fazemos submeter, fazemos um envio do tipo POST. A vantagem neste caso é que todos os dados vão na requisição, o que torna as coisas mais seguras. Deixa-me já fazer-te aqui um à parte. Sabias que se tu carregares no botão de subscrever, estás a fazer um pedido do tipo POST para os servidores do YouTube? É verdade, podes experimentar e se ainda não estás subscrito, carrega no botão. Se já estás, quanto muito, ativa apenas o sininho. Vais reparar que ele está a fazer uma requisição do tipo POST, informando que é para subscrever este canal. Existem também duas variantes que são importantes falarmos. A primeira é o método PUT. Nós utilizamos o PUT quando nós temos todo o recurso, ou por exemplo, nós temos os dados de um determinado utilizador e nós queremos alterar, por exemplo, o e-mail. Então nós pegamos em todos esses dados, inclusive o e-mail editado, e enviamos para o servidor. Em alternativa temos o método patch, que neste caso não temos a informação toda, muitas vezes só temos, por exemplo, o ID do recurso e enviamos apenas o dado que queremos alterar. Neste caso eu daria o ID que identifica o utilizador e o e-mail, neste caso o e-mail editado. O próximo método de requisição vais adivinhar muito facilmente, há pouco a dizer sobre ele, que é o método delete, ok? Aqui realmente está claro que é para eliminar um recurso, nós enviamos o tipo de requisição, o tipo delete. Existem outros tipos de requisição que muitas vezes não são falados, que é o caso do head, estamos a pedir apenas o cabeçalho de determinado recurso, o connect para converter uma requisição e o trace para saber se este recurso sofreu alguma alteração, por exemplo, de um outro servidor. Estes são também métodos utilizados através do protocolo HTTP. E antes de terminar este vídeo, eu quero te dar o exemplo da API do WooCommerce, que como podes reparar, existem os diferentes tipos de requisição, os diferentes métodos de requisição, consoante a ação que queremos criar, seja se é para obter uma listagem, para criar um novo utilizador, para o editar ou editar um conjunto de utilizadores utilizando, por exemplo, o patch, ou para eliminar utilizando o delete. Isto é um dos exemplos muito comuns na web. Se estás no desenvolvimento web, provavelmente já passaste por isto. Se estás a chegar ao mundo do desenvolvimento web, é muito importante ter estas noções e estes conceitos.
Espero que tenhas gostado deste vídeo e se assim for, encontramos-nos num próximo.